Gente, bom dia, muito bem, mais uma vez, né, dar um bom dia e saudar o espaço. Primeiro aqui retomar a fala do professor, que ele disse que vocês devem se alegrar. Na verdade, eu que devo me alegrar de ter crescido dentro de um espaço como esse, porque eu acredito que as pessoas são frutos do meio que elas vivem, né? Então, a gente tem, eu tenho muito orgulho de ter crescido no Olga Benário, ter nascido aqui e ter vivido aqui boa parte da minha vida junto com o assentamento. Eu digo com muito orgulho que o assentamento tem a minha idade, né? Ou eu tenho a idade do assentamento. Bom, quando me chamaram para fazer essa fala inicial, eu aceitei de pronto, primeiro, por esse orgulho e por essa vontade que eu tenho de voltar para cá, enfim. E orgulho de pertencer a essa comunidade, né, ao Olga Benário. É importante gravar o nome do assentamento, porque eu vou falar disso mais para frente, para dar início às nossas discussões. Mas também por uma questão que na outra ponta a gente tem o Instituto Federal, que é um instituto que contribuiu também para a minha formação como ser humano. Como foi mencionado aqui pelo Guedes, eu sou egresso do curso técnico de rede de computadores, do ainda campus avançado, Ipameri hoje já campus, né? É uma conquista, uma vitória que a gente conseguiu. E falo a gente porque participei dessas movimentações durante todo o processo também. Saí e virou campus. Acontece. Eu gostaria de comentar. Então, quando me chamaram para fazer essa fala inicial, eu aceitei e me perguntei como que eu vou falar de cooperação e de solidariedade para pessoas que conhecem tão bem o conceito na prática, né? Porque eu acho que entender o conceito na teoria e falar dele, expor ele é uma coisa, mas empregá-lo na prática é uma totalmente diferente. Eu vejo que tem muitas pessoas que estavam aqui desde antes do projeto de assentamento, né? Nos acampamentos, nas mobilizações. Então são pessoas que entendem há muito tempo o que é cooperar dentro dos acampamentos sem terra, o que é ser solidário com o outro, né? Então é para mim chovendo molhado. A gente já sabe, vocês já sabem o que é cooperar, vocês já sabem o que é solidariedade. E aí eu gostaria de iniciar justamente falando um pouco dessa minha trajetória, e aí a gente inicia dentro do assentamento e como essas coisas foram se dando. Bom, o assentamento ele é criado em 2005, e alguém pode me corrigir aqui, né? Eu nasço em 2005 também, e justamente esse processo do convívio diário com todos os membros do assentamento, com todas as famílias, que à época eram 85, se eu não me engano, hoje já tem muito mais, né? Isso me alegra muito, inclusive. Moldam caráter, né? Moldam o ser humano e moldam a forma de enxergar a realidade, que a gente não enxerga a realidade a partir de uma cabeça, por exemplo, de pessoas que já são ricas ou algo do tipo. A gente vive a nossa realidade diária, a gente tem as nossas dificuldades, e por conta dessas dificuldades, e mesmo por questões de sonho, hoje não resido mais no assentamento, né? Inclusive essa alcunha de representante acho que não cabe muito bem, porque várias pessoas aqui representam o assentamento, acho que é até melhor que eu. Então, nesse ímpeto de buscar as vontades e os sonhos que a gente tem, hoje eu resido em Goiânia, sou graduando do curso de História e Licenciatura na UFG. E é interessante ver como os caminhos vão se dando, né? Como os caminhos vão sendo traçados. Eu que estava tão acostumado a ver a luta diária, chego na UFG e me deparo com a greve dos técnicos administrativos, né? Nesse sentido de cooperação, né? Porque os técnicos eles vão se juntar para reivindicar melhores condições de trabalho, cooperando e sendo solidários entre si. Logo depois, em maio, no dia 9, a UFG, o seu corpo de professores também decidem cooperar e se lançam em greve. Ficamos 21 dias de greve, com as atividades da universidade toda paradas, por conta de condições de trabalho, por melhorias na carreira, enfim. Junto a essa greve de professores, os estudantes também decidem fazer suas paralisações por reivindicar melhores estruturas, né? Em busca, de fato, de conseguir estudar, de conseguir se manter na universidade. Foi levantado aqui pelos professores que é interessante e é importantíssimo que a gente se mantenha na universidade, que a gente se mantenha estudando. Às vezes a gente até tem vontade, mas não tem condições pela realidade material que a gente vive, né? Então é preciso haver apoios do governo federal, e aqui mais uma vez saudando
o Guedes me permitiu uma analogia, porque ele é formado em biologia, se eu não me engano. Na biologia existe uma linha que vai traçar que a planta ela só pode ser estudada em sua totalidade se ela for analisada no ambiente que ela está inserindo. Se você retira a planta do ambiente que ela está inserida, ela perde o seu contexto, ela perde características que são fundamentais para o estudo. Então, se a gente tira o agricultor da terra, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue cooperar, a gente não consegue aplicar os conhecimentos que vão ser passados aqui nesse curso na prática, né? Enfim, eu falei de toda essa cooperação e pedi para lembrar o nome do assentamento, porque eu acho que todos aqui sabem, mas eu gosto de reforçar, Olga Benário foi uma mulher que cooperou, que foi solidária, e nas palavras dela, morreu lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Então é nesse sentido que eu quero começar ressaltando a importância de a gente carregar um nome tão importante para a história mundial, que é o de Olga Benário. Bom, como toda essa cooperação e essa solidariedade, ela é importante dentro do campo brasileiro, né? Dentro das terras, dentro do setor agrário no Brasil. A gente tem que entender primeiramente, e aí é uma concepção, e justamente a gente faz esse debate horizontalizado, né? Acho que todo mundo deveria aqui participar da conversa também, como as relações dentro do campo, na minha concepção, e acredito na maioria aqui, são extremamente desiguais, né? E para entender essas desigualdades dentro do campo, a gente precisa, e aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para o meu curso de História, fui aluno da professora Amanda, retomar algumas questões e falar um pouco da história agrária no Brasil. E se me permitem, vou fazer um retrocesso aqui até o ano de 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, dos europeus no Brasil, né? Quando os portugueses chegam ao Brasil em 1500, essa estrutura fundiária, essa estrutura da terra que a gente conhece hoje como propriedade privada, não existia, né? A gente tinha aqui os povos originários, os indígenas, que tratavam a terra, primeiro, com muito respeito, porque é necessário se tratar a terra com respeito, né? Dela que as famílias aqui tiram seu sustento e sua subsistência, e tratavam com respeito, mas também como um bem comum. A terra não pertencia a ninguém, né? Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, essa estrutura começa a mudar, né? A gente passa a ter, então, por que é cooperativismo? Vamos retomar aqui só para fazer essa fala. O cooperativismo ele parte de um princípio de que o coletivo ele é mais importante que o individual. A gente tem que entender, muito aqui retomando a figura do bambuzal que o senhor empregou, que o coletivo ele faz mais e obtém mais conquistas que o individual, né? Se tivesse só um bambu naquele bambuzal ali atrás e batesse no vento, ele cairia, ele tombaria na hora, mas o corpo, essa unidade faz com que ele se mantenha de pé. Quando os portugueses chegam, a terra que era comum e atendia ao interesse coletivo passa a ser tratada de outra maneira. Ela passa a atender os interesses de um indivíduo que era a coroa portuguesa. E aí a gente vai ter a criação do que vão ser chamadas de capitanias hereditárias. Mas trazendo para o nosso bom português aqui, essas capitanias hereditárias nada mais eram do que a coroa portuguesa dizendo que, olha, existem esses grandes pedaços de terra que vão ser administrados por pessoas indicadas por mim. Então, em geral, eram pessoas nobres de Portugal, pessoas ricas, que atendiam aos interesses da coroa, né? Como a gente tem latifundiários hoje que atendem aos interesses que não são os nossos, né? Bom, essas capitanias hereditárias vão passar a atender esses interesses, e esses interesses vão firmar, num primeiro momento, o latifúndio do nosso país. O latifúndio que a gente lutou contra, né? Esse assentamento ele surge como uma luta contra a concentração de terra no campo brasileiro, né? A gente luta contra o latifúndio, é importante deixar isso claro. A gente tem um lado, falou-se aqui, que obviamente a gente não tem interesse em defender nenhum lado político, mas nós somos seres políticos, nós somos seres que temos que tomar lados nas nossas decisões, porque muitas vezes os nossos interesses são desrespeitados, os interesses das pessoas pobres e do campo brasileiro são desrespeitados. Então, se consolida esse latifúndio no primeiro momento. Agora, me permitindo fazer um salto temporal aqui, eu estava falando de 1500, a gente partindo para o ano de 1850 no Brasil,
é importante entender que a gente tinha um país que era extremamente baseado num sistema de escravidão, principalmente de pessoas negras da África, trazidas da África, né? Em 1850 havia um afloramento muito grande dessa luta anti-escravagista, né? Não porque os interesses do Império Brasileiro ele era, de fato, libertar essas pessoas escravizadas, mas porque havia uma pressão de outros países, dentre eles, principalmente a Inglaterra, para que se houvesse a libertação desses escravos, para se ter mão de obra e para atender um mercado consumidor que crescia na Europa naquele momento, porque é importante ressaltar que na Inglaterra naquele momento a gente vai ter a Revolução Industrial, né? Então o mercado consumidor, as fábricas estavam pujantes, por assim dizer. É nesse momento, inclusive, que aqui eu vou citar, e se me permite, eu não consigo ficar sem citar, o nosso velho Marx vai escrever as principais análises do que seria o desenvolvimento do capitalismo dali em diante. Bom, em 1850, Dom Pedro II, o Pedrinho, não o Pedrão, ele vai, então, começar a observar que, de fato, essas análises e essa luta anti-escravagista começava a crescer. Mas também vai observar que o Brasil precisava de mão de obra, e de mão de obra barata, né? Nosso sistema, até hoje, inclusive, precisa de mão de obra e de mão de obra barata, né? Por isso que a gente tem todas as desigualdades que a gente tem. Visando isso, tudo bem, existe essa luta anti-escravagista, em algum momento isso vai se tornar na libertação das pessoas escravizadas em 1888, mas o que fazer para manter essas pessoas como assalariadas? Em 1850, então, a gente tem a primeira lei de terras no Brasil. Essa lei de terras vai garantir que as pessoas que possuíssem terras, nesse caso pequenos agricultores, só teriam direito a ela se conseguissem pagar uma taxa no cartório ou coroa portuguesa. Na prática, isso fez vários pequenos camponeses perderem suas terras, né? E também assegurou que os escravos, quando libertos, não teriam condições de trabalhar em suas próprias terras. Tanto é que quando há a libertação dos escravos, em 1888, muitos deles decidem ficar para continuar trabalhando com seus senhores, porque não havia como continuar vivendo se não fosse ali, né? Bom, isso vai definir mais uma vez, é mais um ponto importante que vai definir o latifúndio, essa grande concentração de terras no nosso país. Outro salto temporal aqui. A gente vai diretamente para 1953, onde o movimento agrário no Brasil ele começava a ganhar uma forma mais definida, por assim dizer. E aqui eu trago um livro sobre a questão agrária, que eu gostaria de ler um texto que está presente nele, que se chama Os 10 Pontos para Combater a Fome, do Josué de Castro. É um texto de 1953, mas que é extremamente atual, porque a realidade do nosso campo não muda muito, né? Então, são 10 pontos mesmo. O primeiro, combate ao latifúndio. Segundo, combate à monocultura em largas extensões, sem correspondentes zonas de abastecimento dos grupos humanos dela empregados. Ou seja, ninguém come só soja, né? Então, combater essas monoculturas de soja, de milho, enfim, e retomar a produção para alimentação é extremamente importante. Terceiro ponto, aproveitamento racional de todas as terras cultiváveis circunvizinhas dos grandes centros urbanos para agricultura de sustentação. Ou seja, nós temos aqui um assentamento que é extremamente próximo a Ipameri, né? Se a gente começa a produzir para atender a demanda, é uma relação entre o campo e o urbano que pode ser muito rentável para ambas as partes, né? 4. Intensificação do cultivo de alimentos sob a forma de policultura, justamente isso, produzir não só soja, milho, mas hortaliças, enfim, coisas que atendem às necessidades básicas dos seres humanos. 5. Mecanização intensiva da lavoura, da qual dependem os destinos produtivos de toda a nossa economia. Escutava a conversa aqui mais cedo sobre como a população mundial vem crescendo e sobre como essa produção de pequenas famílias, de pequenas propriedades rurais não atenderiam essa demanda. E é por isso que é interessante mecanizar o campo. Mas não uma mecanização atendendo os interesses de indivíduos. Porque a gente já teve mecanizações no campo. Só que essas mecanizações expulsaram os pequenos produtores das suas propriedades, né? E não melhoraram as condições de vida. Então a gente defende uma mecanização
que atenda e facilite o trabalho, que não retire o trabalho da gente. 6. Financiamento bancário adequado e suficiente da agricultura, assim como garantia da produção pela fixação de bom preço mínimo. Aqui eu falava que os escravos foram libertos e não sabiam o que fazer com a liberdade, porque não havia o que fazer de fato. Igual aquela música, o que fazer com essa tal liberdade, né? Então, a gente tem aqui um projeto de assentamento que ele é criado em 2005 e aí fala, tudo bem, agora as terras são de vocês têm pequenas propriedades, mas o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa de incentivos fiscais, a gente precisa de projetos do governo federal, a gente precisa de incrementos agrícolas, esses incrementos que mencionei, para continuar produzindo. Viemos comentando sobre isso na vinda para cá. Exatamente. A gente percebe que os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, conseguem muito facilmente crédito em banco, mas os pequenos produtores não conseguem. Então a gente vai ajudar, a estrutura que está colocada a gente ajuda quem já tem, em detrimento dos que não têm. Né? E essa é uma estrutura que a gente defende que tem que ser mudada. Bom, 7. Progressiva diminuição até a absoluta isenção de impostos da terra destinada inteiramente ao cultivo dos produtos de sustentação. Justamente que produtos de alimentação básica não tenham impostos, né? Que o arroz não tem impostos. 8. Amparo e fomento ao cooperativismo. 9. Intensificação dos estudos técnicos, que é o que a gente está fazendo aqui, que o IF se propõe a fazer aqui. E 10. Planejamento de uma campanha de âmbito nacional para a formação de bons hábitos alimentares, o que envolve não só o conhecimento dos princípios históricos, como o amor à terra. É a junção desses conhecimentos técnicos que estão sendo colocados aqui com o conhecimento prático do nosso dia a dia, o conhecimento que a gente já tem. Gente, quem mais, além de nós, sabe cultivar a terra, sabe trabalhar a terra? Desde 2005 tem sido feito isso aqui. Então é interessante pensar nesse sentido. E ver a importância de como esse texto de 1953 ainda se diz muito atual. Basicamente. Né? Então, de 1953 até 1960, a gente tem essa intensificação dentro do movimento agrário brasileiro. E em 1960 vai começar o que a gente vai chamar de mecanização do campo, que eu já mencionei aqui. E essa mecanização do campo não vai facilitar a vida dos pequenos produtores que no campo residiam, mas sim vai expulsá-los para os grandes centros urbanos, né? E é nesse período de expulsão dos camponeses, enfim, e aí com todas as críticas que a gente tem, com todas as ressalvas que pode se fazer, que vai surgir a figura do João Goulart, que é o presidente que vai estar de 1961 até ser golpeado em 1964, que é o início da ditadura militar. E aqui deixo claro o meu asco e repúdio à ditadura militar no Brasil. Como a ditadura militar vai lidar com as questões agrárias no campo brasileiro? É justamente isso, fomentar o latifúndio, estabelecer e manter ainda mais as estruturas que já haviam sido definidas anteriormente lá na colonização. Né? Então não havia, como não há, ajuda e financiamento para os pequenos produtores, mas sim para os grandes produtores, para os grandes latifundiários. Inclusive, e aqui, se me permitem, é uma brincadeira que até o livro traz, ele vai falar que a ditadura militar ela garantiu aos movimentos rurais no Brasil a paz dos cemitérios. Né? Então você pode se movimentar, mas se movimente morto. Né? Se você falar demais, a gente vai te assassinar. E muitos companheiros foram assassinados, muitos companheiros foram mortos, perseguidos, torturados. Aqueles que não conseguiram se exilar em outro país foram torturados e mortos. Né? Eu ressalvo aqui figuras importantíssimas dos nossos movimentos sociais, figuras essas tal qual Manuel Aleixo, que foi torturado na ditadura militar, Manuel Lisboa, que passou 18 dias em tortura, não disse nada a seus torturadores, porque entendia a importância do movimento que fazia. Bom, agora, para finalizar e para falar um pouco dos dias atuais, essa realidade do campo tão desigual ainda permanece. Né? A gente tem muito que percorrer. Já se percorreu muito em 200 anos de história, né? 200 anos de independência do Brasil, perdão, mas tem muito que se percorrer ainda. A realidade continua extremamente desigual. E aqui eu trago um estudo de 2018 do Censo Agrário, do Censo Agrícola, que vai dizer que 2.000 propriedades rurais concentram a mesma quantidade em área territorial que 4 milhões, não são 4.000,
não são 400 mil, são 4 milhões de outras pequenas propriedades. Ou seja, 2 mil pessoas concentram no Brasil a mesma quantidade de terra que 4 milhões de pequenos produtores. Isso é inaceitável. Existe, e é válido ressaltar, essas 2 mil propriedades, não é que elas estão produzindo. Essas 2 mil propriedades não produzem, e se produzem são monoculturas que não atendem ao povo brasileiro, né? É importante dizer aqui que no século XIX, 90% do que era produzido pela agricultura brasileira era exportado. Esse quadro se mantém, não na mesma porcentagem, mas muito do que se produz aqui não atende à necessidade do povo brasileiro, atende à necessidade de pessoas do estrangeiro, de outras economias, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, então, no governo de 2018 a 2022, e me recordo muito bem disso, um aumento, vou citar aqui, um aumento no preço do arroz. Por quê? Porque a gente tinha uma política de importação e exportação que taxava os produtos que ficavam dentro do Brasil, mas que licenciava eles para exportação. Carne também. E carne também. Então é uma política que faz a inversão, que não valoriza o povo brasileiro, não valoriza seus trabalhadores. Então esse latifúndio se mantém, e aqui para finalizar, eu acho que a gente tem que tomar os rumos, tomar as rédeas do nosso destino, por assim dizer. E como a gente faz isso? A gente faz isso com educação, a gente faz isso com luta, a gente faz isso com convencimento e tendo um norte muito claro, que é a solidariedade, que é o cooperativismo, que é uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária, né? É importante continuar sonhando, é importante continuar realizando. E aqui para terminar, sonhem com a capacidade de crer nos sonhos de vocês e que nós sejamos o pesadelo daqueles que querem roubar nossos sonhos.